Buenas tardes, espero que hayan almorzado, hayan descansado un poquitito, así ya seguimos nuevamente con nuestra convención internacional. Y ya sí, a continuación tenemos el honor de recibir al doctor Natanael Matos, graduado por la Universidad Federal de Paraná, especialista, magíster y doctor en endodoncia. Además, siendo así también coordinador y profesor en la Universidad Tuyutí de Paraná. Hoy nos compartirá sobre cómo la ciencia y la tecnología están transformando la endodoncia. Con ustedes, el doctor Natanael Matos. Adelante, por favor. Aló. Buenas tardes a todos. Me voy a hablar un poquito español, pero si no puedo hacerlo completamente, no den risadas, por favor. No será un chiste, pero no me comprendo. Yo intentaré hablar lo mejor posible, pero cuando no puder, lo voy a hablar en portugués. Ahí peço la ayuda de la traducción simultánea, ¿ok? Lo quería agradecer a la comisión organizadora por el convite, por invitarme, por la excelente oportunidad de estar acá en Foz do Iguazú con ustedes y participar de este grandioso evento la primera vez. Fue muy bien recomendado por otras personas que estuvieron en otras épocas. Para mí es un honor estar acá porque yo estuve morando en Foz do Iguazú durante 4 años, bastante tiempo, pero es un orgulho muy grande estar acá. ¿Okay? Bom, vamos então à frente. Deixa eu ver acá. Ok. Vamos falar um pouco então da ciência e da tecnologia, trazendo resolutividade e mais credibilidade à endodôncia. Antes de começar, eu queria mostrar um pouquinho de minha cidade. Não é minha cidade natal, eu nasci em São Paulo, mas moro em Curitiba há muitos anos. Dá para ver pelo cabelo branco, hein? É uma cidade muito linda, mas muitos parques, muito verde, porém também tem seus problemas sociais, como todas as cidades grandes, né? Esta nossa universidade, Dr. Mauro, tive o prazer de tê-lo como nosso professor durante anos, né? Assim como ayer tiveram Chimizo, professor Geninho, também estiveram conosco em nossa universidade. É uma universidade particular em Curitiba, para o estado de Paraná, onde tem 68 anos de fundação, e é a terceira universidade de Curitiba. E é o terceiro curso de odontologia da cidade, porém, hoje temos 15 cursos de odontologia em Curitiba, que é muito. Temos também alguns cursos particulares, onde ministramos cursos para estudantes, para profissionais, para que aperfeiçoem sua endodôncia, que possam estar mais aprimorados a enfrentar os casos mais complexos, onde se pode buscar muito conhecimento e melhorar a saúde de nosso país e do mundo, por supuesto. Eu queria chamar a atenção porque eu sei que me falaram que temos pessoas distintas, dentistas, empresários, outros atendentes nesta plateia distinta, mas que acredito que todos ustedes têm algum trauma com endodôncia. Sejam de alunos, de estudantes,
pela dificuldade de aprendizado, pela dificuldade da realização de procedimentos, mesmo aún seguindo as técnicas propostas, e o custo do material, que geralmente assustam os padres, não os estudantes, propriamente dito. Já dentistas, no reconhecimento de seu paciente quanto ao custo, porque é um tratamento invisível. Se vai fazer uma harmonização, um trabalho estético, você vê o trabalho, e a endodôncia não se vê. Mas quando tem dolor, nós somos valorizados. Os dentistas, muitos ainda têm dificuldade de realizar seus casos complexos e necessitam muitas vezes de curso, aperfeiçoamento na área, né? Os erros de diagnóstico causam traumas aos dentistas e por isso muitos odeiam a endodôncia. E os pacientes de medo, dolor, o sucesso, não sei como eu chamo sucesso, o êxito não garantido. Se vai dar certo, sabe, no canal. Será que estudante se vai durar muitos anos? Porque meu padre, minha madre, meu vizinho descendente se rompeu depois do tratamento endodôntico. Isso é muito comum, muito comum. E essa dificuldade de aprendizado e realização, muitas vezes, porque as técnicas propostas tentavam resolver que os instrumentos não se podiam fazer. Isto porque múltiplos instrumentos, com inúmeros passos, com inúmeras regras para se tentar chegar a um objetivo e muitas vezes não poderiam. Por quê? Por não superar as dificuldades anatômicas. E muitos seguiam o protocolo, porém, o resultado muitas vezes era isto: a formação de desviações, e a expectativa de fazer a endodôncia era esta, porém, a realidade era aquela. O custo de material, tanto para os estudantes como para os profissionais, também muito problema. E o que ha evoluído para melhorar isto? A começar pelos instrumentos endodônticos, onde passamos de uma mecanização dos dedos para o motor, de instrumentação manual para uso de contraângulos, motores, onde tivemos a evolução passando de técnicas bem primitivas, para equipamentos muito complexos, onde a tecnologia chega a nós com a oportunidade de trabalhar com muito mais segurança, muito mais tranquilidade e que se reflete ao nosso paciente também. A evolução se quedou principalmente na metalurgia, ou seja, onde os metais se tornaram mais apropriados para vencer as dificuldades anatômicas. Isto facilitou a realização de mais condutos com um índice de sucesso melhor. Mejorou a percepção dos estudantes com relação à disciplina de endodôncia. Como dizia o professor Wilson Soares, de Santa Catarina, nós devemos ensinar nosso estudante a gostar da endodôncia primeiro, depois ensinar a endodôncia. Mas o que melhorou? O que melhorou? Melhorou. A evolução que houve em aço inox, primeiro níquel titânio super elástico e depois os outros,
aonde o que melhorou? O que melhorou? Na primeira evolução, com respeito aos níquel-titânio, tivemos de superelásticos, instrumentos muito rígidos, para uma pequena modificação em sua estrutura molecular, para termos instrumentos um pouco mais flexíveis. Porém, será que isto melhorou? Um pouquinho, pero não houve a resolução de grandes problemas como fraturas e desviações do conduto. Porque os instrumentos eram ainda muito rígidos. Pero estes ainda se usam. São os instrumentos que detêm uma resistência para adentrar em alguns condutos. Isso é importante no dia de hoje. Instrumentos como ProTaper Ultimate. E o que realmente causou o impacto da evolução na metalurgia? Tivemos o advento de termoativação de los metales, de los instrumentos, que proporcionaram uma flexibilidade maior destes instrumentos, onde temos hoje instrumentos que se curvam, que se adaptam às anatomias difíceis, instrumentos com variações de forma que se intentam em vencer, em superar as dificuldades anatômicas. E se chamam instrumentos CM, controle de memória, ou instrumentos MaxWire, uma tecnologia desenvolvida, inclusive por um brasileiro, que é o professor Gilberto de Bellan, na Universidade de Oslo, Noruega. Hoje, temos alguns instrumentos que se utilizam de vários tipos de estas metalurgias, a ponto de se usar, dependendo da situação momentânea de tratamento, instrumentos mais rígidos, um pouco menos e bastante flexíveis. Isso tudo dependendo da ativação térmica, como falei para vocês há pouco. Hoje temos instrumentos como este, que é trazido por Eurodonto de China para o Brasil, esta empresa é de Curitiba, onde neste próprio, em um instrumento apenas, você tem a termoativação progressiva em toda a lâmina. Isto faz com que haja uma diferença, principalmente no final do instrumento, onde a flexibilidade é maior para vencer as dificuldades das raízes e os condutos. Então, você tem uma parte mais rígida, um pouco menos, e progressivamente, até o final do instrumento, uma flexibilidade maior. Então, no mesmo instrumento temos tratamentos térmicos diferenciados. E isto traz satisfação a nosso aluno, nosso estudante, que possa ser dientes complexos, múltiplos conductos, fazendo uma endodôncia muito lejos é distante, muito cerca do que se hace hoje um especialista na área. Isto é gratificante para o estudante, que se sente capaz de, sem ter que fazer vários passos, usar múltiplos instrumentos para tentar vencer aquela anatomia complexa. Isto é facilidade. Causou um pouco de angústia aos especialistas, porque um estudante hace igual a mim. Pero se pensamos em la saúde de toda a população, isto é importante. Mais pessoas, mais profissionais, fazendo tratamentos melhores para que possamos melhorar a condição
salud geral bucal de nuestros pacientes. No solo en laboratorios, pero en tratamientos clínicos, dientes muy bien realizados por nuestros alumnos y casos más complejos resolvidos, solucionados con mayor frecuencia. Pero no es solo esto, ¿no? Tenemos otros desafíos como superar los conductos atrésicos, cerrados, muy fechados. E para isso temos o quê? Instrumentos próprios para vencer estas atresias, esses fechamentos, como os instrumentos do tipo C, onde o melhor que acho é o C-Pilot de VDW. Minha esposa diz que eu vivo sem ela, mas não vivo sem um C-Pilot. Em enero, agora passado, tivemos em CIOSP, em São Paulo, onde houve o lançamento de Target R, que não é uma lima níquel-titânio, mas é uma lima aço-inox, que trabalha com movimentos bastante cortos de angulação, donde podemos ver aqui em algumas situações clínicas em que o ângulo de rotação é muito corto, muito pequeno, em 10 e 20 graus, direita, esquerda, para que possa vencer, superar as dificuldades da anatomia. E se intenta fazer um canal como este, é muito difícil, mas isso é uma proposta deste novo instrumento, lançado por ICE, uma empresa brasileira de Minas Gerais. Instrumentos que utilizam movimentos reciprocantes, direita, esquerda, em ângulos diversos, como R-Pilot de VDW, WT-File de TDK e Way1 Go Glider de Dentsply, que se permite fazer os condutos com mais segurança, mais tranquilidade, e se pode fazer um caminho para que vocês possam fazer o tratamento com mais tranquilidade, onde as curvaturas são vencidas posteriormente com instrumentos maiores de dilatação do conducto. Um outro instrumento de IBASI ISE de Minas Gerais, professor Bassi, é o instrumento Joker 1505, que é um instrumento que se pode vencer, superar as dificuldades, porque tem uma pontita com bastante atividade e também se queda em canais atrésicos, ou em conductos atrésicos, com muita eficiência. Outro pouquinho menos, com conicidade um pouco melhor, o instrumento 1503, é o chamado mini Joker. Joker é de coringa, né? Para que este coringa seja utilizado quando necessitar chegar ao final do canal. Aquele 1505. Outro aspecto são os movimentos que podemos fazer para cada momento de endodôncia, onde utilizaremos rotações reciprocantes, ângulos diferentes, ou os movimentos adaptativos, que é o seguinte: o próprio motor reconhece a tensão do conducto e, mientras você está reciprocando, fazendo reciprocante à direita, quando ele sai mais solto, e começa a girar. Por quê? Se prende novamente, se começa a fazer o movimento direita, esquerda. Por que isto? Porque o movimento reciprocante é um pouco mais seguro. Se pode avançar mais seguramente ao canal, com dificuldade, para que não se frature, não se rompa o instrumento. Isso é um problema grave em endodôncia. Então, dependendo do momento que estás trabalhando, você usa rotatório mais eficiente para a limpeza, reciprocante mais seguro, e
la unión de los dos, donde tú puedes utilizar la inteligencia del motores, algunos tienen esta capacidad. Este movimento reciprocante ele está sendo considerado hoje como ultrapassado. ¿Por quê? Porque as grandes empresas têm produzido apenas instrumentos rotacionais, porque a metalurgia melhorou muito. E isto permite que eles não se fracturem y se puede hacer el canal más rápidamente. Pero una gran equipo, profesor Gebran, este profesor Gustavo de Deus, de su curso, onde es el mejor pesquisador de Brasil y uno de los mejores del mundo, lançou um livro chamado El Movimento Reciprocante, porque o instrumento não é reciprocante, o instrumento não é rotatório, o movimento que vocês fazem ao instrumento é reciprocante ou rotatório. E vocês utilizam este movimento quando é necessário essa segurança. Isto ainda para os clínicos, isso é muito importante, porque quando a pessoa adquire uma capacidade de fazer conductos radiculares, pero só ele pode fazer, isto não é produzir conhecimento. Nós temos que fazer, a maioria das pessoas, dos dentistas, fazerem canais melhores. E a segurança que você tem é com o movimento reciprocante. E reciprocante, a indústria produziu instrumentos que le cortavam a la izquierda sempre, a izquierda, e os rotatórios a la derecha. E disseram, se pode reciprocar a la izquierda. Isto é chiste, é uma mentira, porque você pode reciprocar para qualquer lado. O instrumento é movido por seus dedos ou por os motores. E apenas você tendo a capacidade, o motor que tenha essa capacidade, você pode fazer para qualquer lado. Tanto que o movimento adaptativo é para a direita. O movimento reciprocante não só neste momento difícil de se chegar ao conducto no início, com o canal apertado, bem atrésico, mas também no trabalho de conductos que têm uma alta dificuldade. Aqui, estou passando o instrumento W-File da TDK, em um canal extremamente difícil, uma dificuldade muito grande, onde chegamos a um diâmetro 25 que seria bueno, pero chegamos a 45, isso é uma dilatação que não se pensava em anos anteriores a chegar num canal como essa, um conduto com esta anatomia. E se faz esta endodôncia com muita facilidade. Isto é gratificante para nós, professores da endodôncia, porque nosso aluno hoje se sente mais seguro, mais tranquilo para fazer a endodôncia com mais segurança e mais qualidade. Aqui um caso, movimento, também demonstrações de movimento à direita, utilizando o movimento adaptativo, que seria o instrumento trabalhando, rotacionando em canal o conduto, pero quando se trabalha em movimento reciprocante pela segurança em ambos os condutos. E em diagnóstico, o problema do diagnóstico tem que ser bem pensado, porque muitas vezes
o error del diagnóstico nos causa problemas muy serios. Y tenemos que usar de mecanismos onde podemos emplear a tomografia, em alguns casos, não em todos, por lo custo se sobe muito, pero temos que pensar uma coisa. Uma radiografia de baixa qualidade é pior que uma radiografia periapical bem executada, bem processada. Este caso, uma colega me encaminhou este canino, desculpe, a imagem é ruim, porque a tomografia que se utilizou era ruim, de baixa qualidade, e ela me ligou, telefonou, dizendo, Natanael, hace esse conduto para mim, porque é muito calcificado. Eu lo hice a tomografia, inclusive em cortes axiales, não se vê o conduto. Não se vê. Pero, ao mirar a radiografia, me pensou, acho que não é tão apertado, eu consigo identificar o conduto de certa forma. O canino tem o conduto alongado. Ao explorar o conduto, podíamos fazer o canal com... E ela fez o dente ao lado, porque era mais fácil, e isso foi muito mais fácil. Pero as tomografias de baixa qualidade nos enganam, nos traem. E hoje temos outros tipos de tomografia, onde temos a oportunidade de navegar com os arquivos enviados do radiologista para que possamos analisar todas as situações anatômicas, comprimento do diente, ou seja, temos como navegar na boca do paciente. Porque uma coisa é certa, em endodôncia, a complexidade anatômica não é raro, é regra. E tem que ser bem observada. Aqui podemos mirar o MV2, famoso MV2 que ninguém acha. O meu molar superior nunca tem o MV2. Não, tem 60, 70% dos casos. Pero eu não estou sabendo procurar adequadamente este conduto. Está na maioria das vezes ali. Por isso, precisamos, além das imagens formadas com a radiografia digital, as tomografias de melhor contraste, temos que usar de outros artifícios para não errar o diagnóstico, não cometer errores em el diagnóstico. E os testes pulpares nos ajudam também ao diagnóstico, porém, temos uma evolução do hielo para o oxímetro, pero isto é uma frustração, porque há mais de 20 anos que ouvimos falar, escuchamos falar sobre o oxímetro, e hoje não existe alguma indústria que se produza este oxímetro. Todos estes aparelhos que vemos acá são adaptações que professores fazem para fazer a pesquisa, pero a indústria não se sente estimulada a produzir oxímetro que ajudaria bastante e a cometermos menos errores em el diagnóstico de la sensibilidade pulpar. Então, é uma frustração. E quanto aos pacientes, que nós podemos ser os pacientes, será que vamos sentir dolor durante o tratamento endodôntico? Será que este diente vai ser um dente muerto depois? Quanto tempo
ya va a durar ese diente en la boca. No se va a romper. No es mejor, Geninho, Mauro, no es mejor sacarlo luego y colocar el implante. Muchas veces sí, no somos milagrodontistas y sin endodontistas. Milagrodontistas no existen. Entonces tenemos que hacer una selección de casos para no frustrarmos a nuestro paciente, para que ellos tengan al menos una pequeña certeza de que la endodoncia se va a tener éxito. Porque muchos errores son cometidos y por esto tenemos que llegar al conocimiento de todos, sejam dentistas, sejam personas ligadas à profissão, que a endodôncia salva dientes, pero tiene que ser hecha de forma correcta, porque se não for, temos problemas sérios. E isto impacta em uma não credibilidade da especialidade. Por isto, muitos sacam para colocar implante muito mais fácil. Há poucos anos, Netflix publicou um seriado chamado Root Case, onde se mostrava que você ter uma endodôncia em sua boca poderia ser a causa de problemas até conjugales. Problemas familiares, psicológicos, sistêmicos, tudo era culpa da endodôncia que você tem na boca. Por quê? Porque a história mostrava que muitos pacientes tinham infecções graves, problemas recorrentes de uma endodôncia mal executada. E isso traz um problema, porque não se confiam mais, pero a endodôncia dá certo, pero tem que ser hecha com toda a tecnologia e o conhecimento do assunto, porque senão tende a dar fracasso. E a dolor? A dolor é o grande problema. Eu falei há pouco, no princípio da palestra, é que se vai fazer uma harmonização, um tratamento estético, você paga com muito gosto, e fica lindo. Pero a endodôncia, vai precisar fazer o canal, o conduto. Pero quando tem dolor, doutor, por favor, me atenda. Você não vai cobrar muito, vai? Te vai custar muito? Você vai trocar de carro para fazer uma endodôncia? Neste momento, o endodoncista é o melhor do mundo, o melhor profissional do mundo, quando se saca a dolor do paciente. Porém, o temor do tratamento sempre vem. Mesmo que o paciente esteja morrendo de dolor, te chega, ¿se va a doler más do que esto que estoy sintiendo? Por esto tenemos que usar los anestésicos más seguros y eficaces. Una técnica anestésica muy bien empregada. Y muchas veces fármacos o medicamentos adequados de uso prévio ao tratamento. E temos que colocar ao paciente, a endodontia é sem dolor, é sem dolor. Você pode sentir um pouquinho, ¿ah? Você vai fazer uma cirurgia de joelho, ¿ah? Rodilha. Você sai da cirurgia morrendo de dolor, que dolor, mas o médico é excelente. Você vai fazer um conduto, se sai um pouquinho de dolor, doutor, está doliendo, com dolor no dente, quando bato, então não bata. Não bata.
pero el doctor es porcaria. Es así. Entonces tenemos que decir, la dolor es fisiológica y posible de surgir después, mejor, del tratamiento. Pero tenemos que durante el tratamiento el paciente no sienta nadie. Para esto, tenemos que entender que la dolor es una experiencia sensorial por una lesión tecidual real o potencial, y que existen los aspectos psicológicos también. Y la endodoncia, creo que todos que trabajan dentro de un consultorio, sea el profesional o los auxiliares, cuando llega el paciente con dolor en molares mandibulares, ay. El dentista de mañana acuerda con, aquel paciente que tiene dolor en molar, no se puede tocar el diente que se pula la cadera. Estos son llamados los molares calientes, donde la anestesia es más complicada. Sí. Y tenemos que colocar que do inicio al fin del tratamiento y después, pelo menos algunas horas después, esta endodoncia sea sin dolor. A empezar con el diagnóstico correcto. Tenemos que hacer el diagnóstico porque el paciente con dolor muchas veces se presenta al consultorio de una manera bastante alterada y puede inducirlo a cometer errores de abertura de dientes trocados. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico correcto, que va a depender toda la secuencia del tratamiento. ¿Y qué anestesia nos desafía? Los dentistas acá pueden decir la alveolar inferior es más terrible. El índice de éxito es los menores de entre todas las técnicas, donde tenemos muchas veces que hacer una complementación. Esto principalmente nos molares calientes. Lo sugerimos que se utilicen ya de inicio un aumento del volumen anestésico, 2 tubetes, los tubos, para que ya se coloque una cantidad suficiente para el bloqueo del nervio. Le mezclar técnicas de bloqueo y también infiltrativas terminales, intraligamentares, en el col, en la región del col, entre los dientes, regiones proximales, y preferencialmente escoger la articaína, teniendo seguridad, eficiencia, costo-beneficio. Usted puede preguntar por el doctor, la articaína es la más costosa, que tiene más costo. Y el doctor Felipe Polesi coloca muy bien para nosotros. Si usted usa un anestésico ruin, usted tiene que hacer 2, 3, 4 tubetes y la anestesia es más o menos. Vamos a abrir, cuenta un poco ahí. Un poquito. Con la articaína, 2 tubetes, usted tiene éxito. La cantidad de anestésicos utilizados con otros puede ser mayor, pero es más barato, menos costo. Esto es una enganación. Si ustedes utilizan articaína, ustedes van a notar que tendrán más éxito en la mayoría de los casos. Trabajos científicos nos muestran que articaína reduce significativamente a intensidade de dolor comparado a mepivacaína, que esse é um excelente anestésico. Em outro trabalho, a articaína versus a mepivacaína
complementaram bloqueios alveolares que tiveram insucesso quando o uso prévio da lidocaína. Meu pensamento é que lidocaína não serve para a endodôncia. Todos são derivados de lidocaína, mas lidocaína pura, no MEP, no ARTE, no BUPI, não serve para a endodôncia. É muito rápida. Não tem uma ação profunda. En este trabajo se puede ver que la complementación, cuando houve un problema con lidocaína previo, la articaína consiguió mejor éxito en las pupitis irreversibles, que son los malares calientes, yo sabía que iba a falar quentes, calientes. Esto es un cuadro del Dr. Felipe Polese, de Santa Catarina. Le agradeço a oportunidade de demonstrá-lo, que é a possibilidade de utilização de lidocaína, da articaína, perdão, com epinefrina 1/200.000, onde em pacientes saudáveis, diabéticos, hipertensos controlados, niños, lactantes, embarazadas, idosos, deficiência hepática, renal, apenas contraindicada quando a epinefrina é contraindicada. Em todos os outros casos, a articaína 1/200.000 é excelente, segura e eficiente. Com 1/100.000, le acende uma luz amarilla para crianças, para niños, lactantes e embarazadas. Pero também se pode usar com parcimônia, com segurança. Este quadro se pode fotografar, se pode, Dr. Felipe, por favor, ele que construiu esse quadro, e é uma ótima informação que vocês têm para os usos. Pero, lo digo isso, tem articaína em seu consultório, epinefrina 1/200.000 ou 1/100.000, você resolve praticamente todos os casos, a não ser hecho, onde temos uma contraindicação do uso de epinefrina. Aí qual quadro que se vai? Abaixo, onde temos a prilocaína com feripressina. Obrigado. Uma cerveja? Obrigado. Seria bueno. Gracias. Isto é muito importante. E como falei, menos tubetes a serem utilizados. A articaína tem uma difusão muito grande nos tejidos, e isto lhe permite pequenas falhas, errores em la técnica anestésica. Se tu não posiciona corretamente, a difusão de articaína corrige o problema. Por isso, 2 tubetes, você não vai ter problema. Muitas vezes, infiltrações locais, trabalho do professor Leandro de Campinas, São Paulo, em sua dissertação de mestrado, provou que mesmo molares calientes se podiam anestesiar solamente com a infiltração terminal em mandíbula. Pero algo de útil devemos ter. Além da anestesia eficaz, podemos melhorar a eficiência do dolor com controle, com o uso de determinados medicamentos antes do tratamento. O uso de uma dexametasona e diclofenaco previamente à anestesia se melhorou o bloqueio do nervo alveolar inferior e o dolor pós-operatório. Isso se chama analgesia preventiva, onde podemos prevenir a sensibilização de nossos receptores,
pela inibição do ciclo de ácido araquidônico. É muito complexo em termos farmacológicos, mas é simples. Fazemos um bloqueio da liberação de mediadores químicos que vão causar dor. Previamente, este bloqueia e a quantidade de nociceptores, que são as fibras com terminações livres, que são as que nos mostram a dolor, estas vão estar bloqueadas. Portanto, teremos um pós-operatório melhor. E na expectativa de trazer mais tranquilidade e mais conforto aos nossos pacientes. Resumindo, para controle de dolor, faremos analgesia preventiva com corticoide, um comprimido apenas 2 a 4 miligramas de dexametasona, 1 hora antes do procedimento. Nuestro auxiliar se pode levar ao paciente, não precisa recetarlo, prescreverlo, não, tem em seu consultório. Você pode oferecer ao paciente que tome 1 hora antes e que posteriormente se faça uma excelente anestesia utilizando articaína. É claro, determinados procedimentos que não endodônticos se pode fazer com outros anestésicos com muita eficiência, com muito êxito. Então, não se justifica usar a articaína para todo caso simples. Se é uma restauração oclusal em premolar inferior ou no pré-superior, você não vai usar articaína. Então, não podemos já, eu vou atender um paciente hoje, então vamos usar qualquer anestesia. Não, que paciente vamos atender? Sorry. Só tocar. Controlar a ansiedade do paciente com benzodiazepínicos, óxido nitroso, depende de uma formação prévia para poder utilizá-lo. É mais difícil. Mas podemos prescrever, né? Para controle de pacientes muito nerviosos. Isto é muito bueno. Como podemos evitar fraturas de dentes tratados endodonticamente? O nosso paciente vai chegar, se meu paciente, meu amigo, minha madre, meu padre, se rompeu o diente depois da endodôncia. Nos durou 1 ano. Temos que ir a implante, Mauro Gebran, colocar implantes. Esta preocupação chegou a nós perto do ano 2012, aproximadamente, com a Associação Americana de Endodôncia, mostrando toda a especialidade, a todos os especialistas do mundo, estamos perdendo dentes para Mauro Gebran e para Geninho. Não se confia mais em la endodôncia, porque os dentes se rompem. Isso é um problema. Empezou, se imaginar técnicas mais conservadoras para não causar um dano, especialmente na área crítica do diente, que é 4 milímetros arriba e 4 milímetros abaixo de la crista marginal ósea, donde qualquer desgaste excessivo nesta região produzia um enfraquecimento da estrutura dental. A preocupação em não se gastar, não se debridar esta área, trouxe das empresas uma preocupação muito grande em produzir instrumentos mais conservadores, como Trunatomy, de Dentsply, ProTaper Ultimate, que basicamente trabalhavam com instrumentos mais finos, com a haste metálica menor. Isto possibilitava que os desgastes na área
cervical do diente, naquela área preocupante, pudesse ser preservada com estes instrumentos. Eu vou falar mais tarde sobre instrumentos um pouquinho mais. Os custos. O custo da endodoncia. Quando o estudante, os valores assombram os alunos e mais padres do que os alunos, os estudantes. A lista de endodoncia é um terror. A los dentistas, durante su posgrado, também tem uma lista compleja. E os pacientes sentem o reflexo de tudo isto, porque se aumenta o custo, porque muitas vezes o emprego de instrumentos mais adequados, mais tecnologicamente preparados para vencer as dificuldades anatômicas, tem um preço mais caro. Porém, todavia, em Brasil, me gostaria muito se pudessem me ajudar, se algum instrumento em seus países se chegam a vocês, que são os instrumentos chinos. Isso é falsificado. Não. China hoje é um país altamente tecnológico e eles dão risada de nós. Nós chamamos os produtos chinos de xing-ling, não? Pero eles chegam acá em Brasil, que hora vai passar o metrô acá? Metrô não existe aqui em Curitiba. O bus, que hora vai passar? Não, se espera, se queda esperando meia hora, 40 minutos. Pero em Shenzhen, eu sei que o metrô chega às 13, 42 e 25 segundos. Estará na minha porta, aqui. A porta se abrirá a mim acá. Aqui não é assim? Não. Nós somos xing-ling. Eles riem de nós. A tecnologia de China hoje é uma das melhores. Também existem produtos falsificados. Todo lugar tem. Pero temos produtos de marcas consagradas, hechas em China. Pero temos que ter cuidado. Isto que les relembro a seus países que se vão a procurar a origem de estes instrumentos. Que tenham certificação, como esto que utilizamos muito em Brasil, que é o Nickel Superline, que é uma posição muito boa ao par de instrumentos de display, que são os melhores do mundo. Sí. Se quer usar instrumento Gold, top, se vai usar instrumento de display, FKG, VDW, porém é muito caro. Não conseguimos repassar ao nosso paciente muitas vezes o custo de todo isto. Então, temos que ter opções buenas, confiáveis e com origem, com documentação, porque se não tiver a documentação, a certificação europeia, FDA americana, você pode estar usando instrumento xing-ling. Isto é preocupante. E não pode dizer, se rompió, pues es barato, como algunos dicen aquí en Brasil. Se rompió, pero es custo pequeño. No se puede. Entonces, Nickel Superline es una primera empresa en China que produjo los instrumentos níquel titanio, esto en el año 2002. Se evoluiu para uma empresa muito grande, com tecnologia de certificação de qualidade dos instrumentos. Nós, em Curitiba, fazemos grandes trabalhos de microscopia
para ver la calidad del metal, del instrumento, del acabamiento. Hacemos otros testes en esos instrumentos. Y también no es solo este que es bueno, muchos son de Bondente, es una empresa chino-germánica, Univi, Denko, en otras que son también muy buenas. No existe una discrepancia mucho grande entre ellos. Tienes uno aquí que até es bueno para las festividades de carnaval. Cuando termina de usar el paciente, no va a jogar fora, faz un brinquinho, un colar pendurado colorido, ¿no? Bonito, hermoso. Esto significa la activación térmica. O color apresentado en estos instrumentos son por la activación térmica y el resfriamiento durante la producción que causa la deposición de óxidos sobre el instrumento y se coloca la color que tú quisieras. Si quisieras hacer un black, instrumento black, pink, amarillo, gold, blue, se pensaba que, no, instrumento gold es así, blue es determinado. No, la empresa puede hacer la color que quiser. No, esto se hace múltiples colores. Todos buenos. Cuando se va a testar un instrumento para trabajar en grandes curvaturas del conducto, usted tiene que pensar lo siguiente. Cuando el instrumento está en una fase molecular, que es más flexible, más macia, más mole, no sé, está en una fase molecular martensítica, disculpe el termo técnico, pero es el nombre que se da a instrumentos martensíticos o más moles, más flexibles. Y cuando usted acciona el instrumento dentro del conducto, se da un atrito que debe llevar a temperatura un poco más. Si entra a 35, 36 grados, la temperatura del diente, de nosotros, se va a subir. No se ha trabajos en literatura mostrando, pero se supone que llegue a 38, 38, 39, tal, mientras 40 grados. Yo creo que no. Yo fui en busca de literatura, si había algún trabajo mostrando el aumento de temperatura del instrumento cuando trabaja dentro del conducto. No hay. Pero los profesores de Brasil se quedan a hablar sobre la temperatura de transformación. Mucho cuidado. Cuando usted coloca un instrumento dentro del conducto, se va a subir la temperatura y se va a pasar la fase mole, macia, martensítica para la fase dura o austenítica. Esto va a causar un problema muy serio. Entonces, nosotros fuimos buscar si esto acontecía con los instrumentos que trabajamos. Utilizamos una lima GF, que es aquella que mostramos que en toda la parte activa del instrumento le va mezclando la termoactivación progresiva hasta la punta. Lo nombre GF quer dizer Gradative File, ou seja, termoativação gradativa. E colocamos este instrumento em um líquido a 43 graus. Por favor, acreditem que estava a 43 graus. Né? E o que acontece? Colocar o instrumento, se rompe a fase martensítica ou macia ou mole, e se hace um comportamento austenítico, ou mais rígido. 43 graus. 40 graus. Que lo pienso que não chega a esta temperatura, 40 graus. Nadie, ou seja, é um instrumento seguro. El X-Gray, também de TDK Files, que é de Nikkei Superline,
importada por el Eurodonto, a 43 grados, el X-Gray, la más flexible hoy en el mercado brasileño, ni se mueve. Se va a virar, se va a dar una impresión diferente, pero no está recta, no. Está apenas girando acá. Hola, mira. No se movimienta a 43 grados. Entonces, el instrumento X-Gray es un instrumento de óptimas indicaciones para canales extremadamente curvos. Yo brinco con mis alumnos, con mis estudiantes, que cuando llega aquella, ¿cómo se llama? Tía, hermana de la madre. Tía. Cuando llega la tía, ya muy chata, y pide para usted hacer un canal, un conducto, y ella habla así para ustedes: querido sobrino, sobrina, no me vaya a cobrar mucho. Se no voy a contar a toda la familia que tú fez una porcaria en mi diente. Y usted radiografa y el diente da maldita es así. Se pega una lima X-Gray y va a trabajar. No es para todo día, porque es muy macia, muy mole, muy martensítica, y la rentabilidad es pequeña, porque es más mole, corta menos, le corta los tejidos con menor cantidad, pero es muy segura para estas situaciones. Hacemos otros testes también, como la torsión. Le seguramos la punta en la máquina y empezamos a torcer hasta que se rompió el instrumento, y contamos el tiempo y las vueltas que se dan. Y también en máquinas especiales, inclusive desenvolvidas por nuestro equipo, para ver el tiempo de rompimiento del instrumento cuando trabaja en una curvatura acentuada. Se marca el tiempo y se compara con varios instrumentos para avaliar si este instrumento es bueno para trabajar en el paciente. Todos lo son, prácticamente todos. No se hace más tieste para publicar en artículos, porque todos hoy son capaces de resistir a esta torsión dentro de la curvatura. Porém, mientras tenemos que tener cuidado de no trabajarmos con el hecho parado. No, hace movimiento de entrada, salida, para que usted pueda variar, cambiar tal vez el punto de fractura dentro de la curvatura. Esto es muy importante. Todo instrumento níquel titanio debe entrar y salir para trabajar en el conducto. Artículos, nuevamente del doctor Gustavo de Dios, Gustavo de Dios. Ellos sienten un poco Dios. Ellos es importante que se siente Dios muchas veces, sí, pero es excelente, Gustavo es excelente. El mejor profesor con publicaciones, artículos internacionales do Brasil y uno de los mejores del mundo brasileño. Mucho gusto para nosotros, el equipo de Río de Janeiro, una equipo extraordinaria que lanzó el libro que hablé ahora poco. Se muestra un trabajo donde las réplicas fueron superiores do que los instrumentos originales. Una cosa tenemos que explicar. Los chinos les gusta mucho copiar los otros y hacen instrumentos mucho parecidos, prácticamente iguales a Dentsply, a VDW y otras marcas. Hoy Denko lanza un instrumento parecido, muy parecido con instrumentos da FKG, que es el instrumento Race, que es muy particular, pero hoy la Denko está produciendo. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Son mejores? No. ¿La Dentsply puede jugar fuera? No.
Se quer jogar fora, joga num recipiente e eu vou pegar depois. Porque se muestra que os chinos também são capazes de trabalhar bem e com custo menor. Você pode passar aos pacientes um custo menor. Oh, eu vou ganhar menos. Não, você vai produzir mais. Você vai ter mais pacientes que podem pagar a você. Isto é importante. Então, os instrumentos são buenos, assim como o Dentsply e outras marcas suíças, de Alemanha e americanas. Pero muitos podem dizer, não tenho motor ainda, como vai ser? Ou não estou tranquilo a trabalhar neste momento com motores. Eu vou ter que voltar a técnicas de vários passos, vários instrumentos, múltiplos passos, e o resultado muitas vezes terrível. Não. Temos hoje instrumentos manuais, também de níquel titânio, que podem ser usados com seus dedos, com a mesma flexibilidade, e que podem ser trabalhados da mesma forma que o motor, apenas o motor agora é seu dedo. Claro, vai ser um pouco mais lento, mas haverá a tranquilidade de fazer um bom caso, um bom tratamento. Vou passar agora um vídeo onde ele mostra a técnica de uso do instrumento manual, que é muito fácil, dentro de uma simulação de canal. Este é o primeiro instrumento, slider 16.02. Há uma música, mas se não tiver, não há problema. Se hace movimentos direita e esquerda, mas não é rotatório, sim, mas que os dedos não têm força para poder começar a rotação de início. Então, você tem que fazer movimentos reciprocantes para que vença ou supere as dificuldades anatômicas, e depois se pode girar à direita. Se precisar, volta um passito para que vuelva. Isso é muito importante, limpar as espiras. Se vuelva agora o instrumento maior, fazendo reciprocante depois. Quando se libera o instrumento, a mesma coisa que adaptativo. Você pode girar o instrumento. Se seguem instrumentos mais calibrosos agora para a terminação da porção apical do canal, porque mientras hasta agora preparamos o conduto em regiões mais cervicales, ¿para quê? Para liberar a preparação apical. Isso é importante, pero sempre com pensamento menos destrutivo da área cervical, para manter os dentes sadios e resistentes por anos e anos e anos, e o professor Mauro parar de fazer implantes. Desculpa, mano. Brincadeira. Esse é muito amigo meu. Esses amigos de mais de quantos anos? 3 anos só. É 3,5. A sequência, então. A preparação apical, agora com instrumento de punta 20, conicidade 0,7, para que os dentistas é mais fácil compreender um pouquinho. Também movimentos reciprocantes, hasta a liberação, e este movimento é o primeiro instrumento de preparo, ele vai apresentar mais resistência. Vejam a preparação até esta área. Agora sim, com instrumento 25.08, onde vamos, agora sim, modelar bem a parte apical, aumentando para 30.09, terminando a preparação com bom diâmetro e boa conicidade. Isto lhe proporciona condições de uma ótima irrigação, que é fundamental hoje,
No podemos nos intitularmos Doctores 25, donde paramos siempre la Lima 25 como la última. Esto no limpa canales, los conductos. Tenemos siempre que pensar en llegar hasta los instrumentos 30.0405 o más. Porque si no, el líquido no llega adecuadamente a la región apical y no hay limpieza, no hay desinfección, no hay una endodoncia de calidad. Vamos a caer en Netflix. Esto es un problema. La dilatación y la colocación del cono de obturación, muy parecido con los diámetros, esto es muy común hoy en los instrumentos níquel-titanio, siempre hay un cone similar al tamaño que usted preparó el conducto. Além de los instrumentos, o que a endodontia ainda mejorou? La técnica microscópica, utilizando ultrassonidos, ou a técnica chamada microsonics, onde hoje temos insertos extremamente delicados, isto é 0,1 de milímetro. ¿Se imagina isto? En uma ponta de uma lima 10. En otros momentos utilizábamos insertos periodontales para trabajar en conductos horribles. No los insertos periodontales, pero los tamaños que los tenían. No se podía hacer nada de bueno, por lo menos. Hoy tenemos instrumentos muy delicados que pueden, se comparado a una pequeña esfera de una microbroca de 1 milímetro, que seria esse tamanho 1 milímetro, comparado ao inserto ultrassonido a 0,1 de milímetro. Aí a nossa broquita. Mire este caso. O aluno me chama e hace a pergunta: professor, temos apenas 2 condutos entre molar. É um terceiro molar compactado, corona muy compactada. Sí, tenemos 2. Pero se va a limpiar y va a desgastar un poquito con ultrasonido y va a ver o que va a acontecer. Y yo comienzo con una lima, un inserto que ha visto anterior, comienzan a se mostrar áreas diferentes, comienza a dar uma impressão diferente acá. E quando se coloca o instrumento, temos 2 canais, 2 conductos nesta região e mais um acá. Que antes não se via, não se mirava nada, nadie. Então, a importância da limpeza com ultrassonido durante ou depois da instrumentação para uma complementação de sua endodôncia para não irmos a Netflix. Isto é certo, é Flat Sonic da Helsi, produzida em Brasil pelo professor Alexandre Capelli, de Indaiatuba, São Paulo. Ele está hoje, se não estou mentindo, em grande parte da América do Sul, Estados Unidos, inclusive, não está na Europa, mas inclusive em Estados Unidos está presente a Helsi, com vários insertos, com inúmeros insertos próprios para a endodôncia, para periodontia, para cirurgia, para dentística, de acabamento, de restaurações. Ou seja, temos um arsenal completo para realizar um bom trabalho dentro de los conductos. Porque a anatomia é complexa. Não é só um canal principal. Não é só uma ramificação secundária, recorrente, como os livros nos mostram. É extremamente complexa. E temos ramificações que não vamos atingir nunca. Não se frustrem, por favor. Já começa a dar problemas psicológicos no endodontista. Não vou conseguir limpar, não vai mesmo. Mas temos outras
herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra limpieza del conducto y disolución de materia orgánica. Me perdonen los que utilizan ainda clorexidina exclusivamente, porque es un ótimo antimicrobiano, pero no disuelve materia orgánica. Y si no conseguimos tocar en 35% de las paredes, disculpe, acá, no son tocadas por nuestros instrumentos. Si yo no consigo limpiar estas áreas, yo necesito de una solución que disuelva la materia orgánica y también tenga una acción antimicrobiana. La clorexidina tiene acción antimicrobiana, pero no hay capacidad de disolver materia orgánica. Se puede usar la clorexidina después de utilizar el hipoclorito, pero también antes debe hacer una farta limpieza con soro para tirar el hipoclorito, para no haber reacciones de los dos productos que se precipitan, le manjan los dientes y sin activo los dos productos. ¿Ok? Entonces, durante el preparo del conducto, hipoclorito, la concentración, la agitación de la solución, le vamos a mostrar algo, pero al final, si quisiera en casos complejos, disculpe, usted usar la clorexidina posteriormente, sí, se puede, pero no solamente la clorexidina. Se va a voltar un poquito acá. Esto es un preparo de nuevos instrumentos tecnológicos. ¡Oh, qué maravilla! Pero ele está allá, ele não toca. Ah, não é problema. Sí, es problema. Millones de bacterias, de microorganismos pueden estar aquí en esa región. Y tenemos que limpiar. Olha que bonito espelho que tenemos acá, en el assoalho del Istmo. Esto es maravilloso. En estas áreas no tocadas por nuestros instrumentos, nos tenemos que utilizar o benefício da solução irrigadora. Porque a persistência de bactérias em áreas não preparadas por nossos instrumentos são áreas de uma importância muito grande. Neste trabalho, o professor Siqueira ele demonstrou que em canais normais, de 10 a 50, não 35, mas de 10 a 50%, em canais achatados, ovalados ou compridos, hasta 80% da parede não tocada, que barbaridade. E em la região apical, 20 a 50% de área não tocada na área apical. Neste trabalho de micro-CT, se pode ver a área verde pré-operatória e a área roja, o pós-operatório. Então, vocês miram as áreas que sobram sem ser sequer tocadas por la instrumentação. O que devemos fazer? Ampliar um pouquinho mais, mas temos que cuidar de que, para não desgastar muito. Isto é um problema. Tenho que limpar, mas não posso desgastar muito. Canais laterais, istmos, como mostrei há pouco, ramificações apicales, onde temos grande número de forâmenes, inclusive. E também em los túbulos dentinários, atingindo uma profundidade, desde o conduto principal hasta 300 micrómetros, que corresponderia a uma lima 300, sí, que não se chega, uma lima 300 não existe. Pero entonces tenemos que ter ação de la substância irrigadora en estas regiones y también no vamos a tentar éxito 100%. Por eso muchas veces necesitamos también de una medicación intracanal, entre sesión.
¿qué va a hacer? Las bacterias resistentes se adaptam ao meio ambiente. Porém, ao desgaste, nenhuma bactéria resiste. Então, temos que ampliar nosso tamanho cirúrgico do conducto. Por isso, não dá para terminar com o número 25, nunca. Em raríssimos casos. Sí, puede, sí, pero no ser la regla. Y sí, no es excepción. Pensa ampliar sempre, no mínimo 30, com conicidade 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, pensando na área cervical para não gastar muito. O hipoclorito, não há resistência bacteriana ao hipoclorito, mas eles têm que chegar a essas áreas. E aí sim entra outra maneira de se irrigar, não apenas no canal. Temos que agitar a solução dentro do conducto. E se temos bactérias que não serão afetadas ou porque se encontram em locais inacessíveis ou porque não tratamos bem. E não podemos perder para isto. Podemos perder para isto. Ainda não temos 100% de resolução de casos endodônticos de necrose. Pero precisamos chegar próximos a isso. E se fizermos um tratamento inadequado, com errores, não temos êxito. Há uma propriedade chamada convecção, onde podemos ampliar a penetração do líquido irrigador. Então, se você apenas não. Usted amplía la convección, que es la migración del líquido para dentro de los túbulos dentinarios por la activación de ultrasónica, donde intentamos ampliar la distancia que llegará el líquido con su propiedad antimicrobiana dentro del túbulo dentinario. Entonces, ampliamos 2 veces más la penetración cuando utilizamos el ultrasonido. Tenemos que tener tiempo de acción del hipoclorito. No adianta, preparo rápido, instrumento nuevo, muy bien, Natanael mostró, rápido, 30 minutos se hace un molar, qué maravilla. No. Ganamos tiempo no preparo para utilizar más tiempo en la limpieza. Utilizando las soluciones, activando y dejando ellas descansarem. Se chama hoje, gostam de colocar nome de resting phase, a fase de descanso, la siesta. Ou seja, tempo de utilização do hipoclorito, concentrações maiores ou menores, dependendo do tempo que você gasta a tratar o conducto, e também temperaturas um pouco mais elevadas, melhoramos a ação do hipoclorito. Perdão. Ou seja, precisamos utilizar agulhas adequadas que não se empurre, porque o grande temor de uso do hipoclorito é o extravasamiento. Vai causar um problema terceiro. Tenho 40, eu fiz de 17 de março, de fevereiro, lo hice 42 anos de forma de graduação. Eu tive um acidente com hipoclorito, uno melhor. Por o cuidado de se trabalhar com hipoclorito, agulhas que não saiam diretamente do ápice, que se trabalhe com a aguja em movimento de entrada e saída, assim como o instrumento da falei. Use soluções adequadas, se hace a ativação com instrumentos mecânicos, ultrassônicos. Se pode notar a efervescência de hipoclorito depois de utilizar o ultrassonido.
Mira que melo, se parece que está se ferviendo el hipoclorito. Esto es oxígeno en acción con microorganismos. Y nuevamente, le pido disculpas para quien use clorexidina, porque la difusión de materia orgánica es solo, escupe, acción de solución apenas hipoclorito. Clorexidina es antimicrobiana, pero no disuelve materia orgánica. Podemos mirar acá el hipoclorito haciendo, ficó un poco pequeño, pero hay como ver las pequeñas bolitas haciendo su acción en materia orgánica, que es un pedacito de carne que fue utilizado. Un ejemplo de protocolo que utilizamos seria, eu vou passar o vídeo aqui, preciso que o som seja um pouquinho mais alto agora. Aquele é um rapaz muito lindo, hein? Você vai falar um pouquinho lá. Muito bem, pessoal, estamos observando aqui uma exploração inicial de um médio vestibular do molar superior, uma lima tipo 10C em movimentos oscilatórios, com leve pressão apical. Melhor que tem, né? Onde você vê a chegada da lima ao forame. Esse momento tem que ser com muita paciência, muita tranquilidade, para você criar realmente um espaço para a lima, futuramente a lima de mecanização de patência fazer o seu trabalho. Então aí nós temos aí a lima 10 atuando um pouquinho no forame, e em seguida nós vamos trabalhar com a lima mecanizada, que no caso aqui é uma lima reciprocante, né, que usa um movimento reciprocante. Ela tem uma ponta de 15 de diâmetro e conicidade 0,2. Em movimentos de vai e vem, sempre com muita paciência nessa hora, com muita calma, para criar aquele espaço livre para o seu preparo do canal posteriormente, né? Então aí nós começamos a fazer a liberação, a negociação, e em seguida vamos começar o preparo. Aí nós estamos usando uma lima X1, como vocês viram ali na anotação, uma lima rotatória da TDK Eurodonto, onde nós estamos trabalhando, alargando com 1704, agora com uma lima X2 2508, onde nós já estamos alargando um pouco mais do canal. Mas mesmo assim vemos que é muito pouco, né? 25 é muito pouco, mesmo no canal médio vestibular do molar superior. Então nós avançamos com uma X3, 30, 07, necessário para você preparar um canal curvo, né? Mesmo assim, você observa que ainda ficam resíduos, né? Você vê, claro, que é um canal simulado, mas nós estamos vendo que a permanência de resíduos existe. Então, se a gente quiser ampliar um pouquinho mais, nós temos opções várias, né? Essa daqui é uma opção que nós escolhemos agora, que é a GF 4004, ou seja, a X6 da GF, onde ela é bastante flexível com a sua característica de começou a melhorar a limpeza, mas ainda é suscitada. Veja que a Perfect Clean é uma maneira de você agitar o trabalho, não limpa muita coisa do resíduo. Agora, a gente está demonstrando um tipo de agitação. A Easy Clean, instrumento ela é bem plástico, mais você pode utilizar para a agitação da Easy Base de Minas Gerais, e os resíduos ficam pero não há tanta eficiência. E aí o ultrasonido, bueno, pero no mucho, al área apical. O ultrasonido se está muito bem em áreas cervicales e de terço médio. É a X-Clean da TDK. Este é onde a gente vai conseguir realmente um esclarecimento das paredes, também de TDK, existem outros similares, de maneira mecânica, e né, na aqui remoção se desse batem biofilme, paredes, associado, claro, ao hipoclorito e a sólido, limpeza com a situação de dissolução de matéria orgânica, vai concluir a limpeza com mais efetividade do canal reticular. Aí a finalização do nosso preparo. Ok, além da limpeza, você pode bater las paredes con este instrumento. No tiene acción de corte, de cortar la dentina, apenas agitar la solución y tocar las paredes con el haste, que es muy fina, es muy delgada, y se hace la agitación de la solución y también lo toque en biofilmes dentro del conducto. Un otro drama es la calcificação. Isto é um trauma muito grande. Temos aqui um caso que
A aluna nos chamou porque não havia jeito de achar o conducto e parecia óbvio que estava aqui. Por la imagem de las radiografias, se via uma linha radiolúcida, mas bueno, não é bem central, isso é esquisito. Esquisito não é bueno o termo em espanhol, porque é gostoso, né? É bueno para comer esquisito, pero extraño. En la imagen de tomografía podemos ver el sulco palato gengival, que es un trauma para periodontistas muy grande, porque es una condición de acúmulo de placa que no es muy fácil de ser removido, y grandes problemas periodontales se crían debido a este defecto de la raíz del incisivo central lateral. Pero analizando os cortes axiales, nos vimos do número 26 até o número 34, um pouquinho 35, 36, mas 34 melhor. Não víamos o conduto. Ou seja, de 26 a 34, nadie. Grande problema. O que vamos fazer? Vamos buscar a lima 10 e tenho certeza que a lima 10 não foi capaz de fazer isto. Pero nos deu uma indicação pero o conduto está mais acá. Fizemos uma modificação do ângulo e utilizamos uma lima também de cá, que é similar à Reciproc de VDW, que é a V-File. Utilizamos também um inserto esférico diamantado e conseguimos chegar e desfrutar o conducto. Isto é muito importante. Hoje temos o professor Ghassan Yared, que foi o fundador, vamos dizer, del movimento reciprocante em 2008, pero ele indica o uso de Reciproc del principio al fin cuando lo preparo, sin sequer tocar antes con otro instrumento manual, número 10, nadie. Yo lo creo que es muy difícil para muchos de nosotros. Aquí es el problema que digo, yo consigo, lo resto que se dañe no es. No se puede. Tenho que mostrar algo que ustedes sejam capazes de fazer. Entretanto, a Reciproc e a V-File são instrumentos muito eficazes, eficientes na debridação e no enfrentamento de conductos atrésicos em los canales radiculares. Acá. Porém, temos também as guias, que são hoje uma aquisição da área digital para a endodôncia. Temos que ter algumas coisas, né? Não pode se limitar a outras áreas e a endodôncia ficar de fora da digitalização de la odontología. Entonces, para estos canales atrésicos, se quiera más facilidad, se puede construir una guía que le va a llevar ustedes hasta la porción accesible del conducto o hasta el ápice. Se puede también hacer guías para localización de MB2, de acessos convencionais, estão nos pedindo para ser guias. Você pode fazer uma guia para fazer um acesso? Doutor, você pode fazer com seu conhecimento de graduado? Não. Muito perigoso isso. Cirurgias paraendodônticas, pero a principal indicação seria canais atrésicos e localização de conductos, principalmente canais MV2. E hoje é muito tranquilo se fazer uma guia, porque se pode trabalhar
con los programas de tomografía y de los escanes, donde se produce con la sobreposición de los programas una precisión muy grande de donde usted tiene que trabajar. Se coloca la posición y utilizamos programas de implantodontia porque no tenemos ainda da endodôncia un programa propio, tanto que las fresas, las brocas, son las brocas iniciales de un tratamiento de implante, donde se posiciona el instrumento digitalmente hasta el conducto empiece, se mide los choques que se pueden ocurrir con las anillas que son colocadas acá. O programa já le conta, está batendo nesse diente, não pode hacer aqui, tem que tirar um pouquinho. Olha, aprovação, arquivo excluído porque estava com problema, estava chocando, batendo. Temos que corrigir. Olha, colisão detectada. É muito fácil. É estranho para aquellos que no se intentaron buscar, pero es muy fácil. Y después se empieza a diseñar la plaquinha que va, la guía, pequeñas ventanillas para que ustedes vean la adaptación de la guía. Se puede colocar nombre, color, bandera de Corinthians, lo que quieras. Es muy fácil. Ahí a guía va para la impresión. Está pronta, está lista. Pero hay que tener mucho cuidado para que indicas la producción. Pequeños, imagine que un pequeño alteración del ángulo se va a crear un defecto muy grande. Es un problema. Otro desafío, desvíos de canal, de grau, onde nós temos motores que hacen movimentos maravillosos, como esse Black Motor de Woodpecker, donde ellos trabajan en movimientos reciprocantes y cuando usted ultrapasa el degrau, usted aprieta un botón más una vez sin necesidad de tirar el motor y ello comienza a trabajar para usted no perder la área que usted superó el degrau, la desviación. Este motor es muy caro y usted tiene la opción de tener contraángulos reciprocantes donde usted puede colocar un instrumento manual tradicional de aço inox, curvar la puntita y trabajar dentro del conducto. Es un poco más trabajoso, pero no cuesta tanto. Es 15.000 reales, pues sí, caro, muy caro. Este motor fue producido y desarrollo de profesor Terauchi, do Japão, que es una persona de notorio saber en la área de remoción de instrumentos fracturados y también en ultrapasar desviaciones de conductos. Ello idealizó el iMotor Black, que es esto acá. Hoy tenemos otro más actualizado con una mudanza de esta porción del motor, la cabeza, a donde se hace movimientos a más que los movimientos reciprocantes, también un movimiento de va y ven. O sea, se faz prácticamente uma ação manual com o motor. Sem dúvida, a microscopia também nos traz algo que muitas vezes, e até me coloco na posição, que para a ubicação de conductos se dizia, microscópio, 40.000 reais, muito caro. Eu lo conozco, a anatomia, eu encontro os conductos.
E quando você começa a trabalhar com o microscópio, você vê coisas, você mira coisas que não deveriam ver. Sim, não está limpo o conduto, não está, mas eu preparei, limpei, irriguei, e está sujo. Ok, temos problemas ao ver, ao mirar, que temos que sempre esmerarmos mais, trabalharmos melhor possível com toda a tecnologia ou também nosso conhecimento para fazer uma endodôncia de boa qualidade. A irrigação, como falei há pouco, ela passa de secundária para uma das principais fases da endodôncia por la ativação ultrassônica, mecânica e o uso de soluções, onde você poderá chegar a áreas que normalmente não chegaria se apenas utilizasse a irrigação normal. Um trabalho do professor Key Fabiano, de Mato Grosso, estado do Brasil. Não é apenas uma simplificação do que eu hice, né? Ultrassonido, liberação de matéria orgânica, dissolução de matéria orgânica, canais laterais e obturação após uma termocompactação muito boa. Com respeito à medicação, aqui precisamos evoluir. Estamos trabalhando com uma medicação que desde 1838 se usava em endodontia. 1838 e 1920, quando Hermann propôs cambiamentos pulpares. E o que podemos melhorar? O que se pode melhorar na medicação? Podemos fazer a ativação também. Ou seja, trabalharmos, está repetindo, com a colocação da medicação e a utilização do mesmo inserto de ativação da solução irrigadora, ativando o medicamento de hidróxido de cálcio dentro do conducto. E se questionou muito se isto funcionava bem, se era realmente bem, porque há uma pressão muito grande das empresas que isto eu inventei, agora é bueno. Temos que sempre buscar a literatura, os trabalhos de longo prazo, para podermos ter certeza. E alguns trabalhos já nos mostram que se a ativação da medicação permite com que haja uma maior liberação de íons cálcio dentro dos condutos. Isso é muito bueno. Se pode diminuir o tempo de permanência de la medicação para a metade do tempo. Se você pretendia deixar a medicação 15 dias, se pode deixar 7 com a ativação. Hidróxido de cálcio funciona encostando, se tocando com as bactérias. Se não se encosta, não age. Então, o ultrassonido empurra o hidróxido de cálcio para dentro dos conductos acessórios, laterais, e isto faz com que isto chegue a aquelas áreas que mostramos há pouco, onde se quedam prontas as bactérias persistentes. Nós nos gusta muito o Tracal de Ultradente, que tem uma composição aquosa, onde a difusão dos íons hidroxila e de cálcio são mais rápida. Mas quando você quer uma ação mais lenta, mais gradual, você pode usar uma outra medicação de hidróxido de cálcio preparada com veículos mais densos, como propileno glicol, polietileno glicol, que permite uma liberação mais controlada de íons cálcio para casos de risogênese incompleta, se pode usar dessa forma. Mas medicação
quando você necessita de uma ação rápida de hidróxido de cálcio, uma solução aquosa é melhor. Terminando quase a obturação. Temos que largar a lamparilla para motores, para ultrassom, que cortam a gota persa, para evitar, inclusive, queimar os pelos, uns acidentes graves com alunos. Claro, utilização de equipamentos sempre lhe traz custo, mas é melhor. A compactação de gota persa dentro de conductos se hace de uma forma mais eficiente, más éxito. Y la complementación, principalmente quien le gusta trabajar con técnica de Schilder, la complementación con la termoinjetora se puede hacer de forma más rápida. Pero esto, yo acredito que esto es importante y esto menos importante. Y aquello es más caro. Pero en la evolución de tecnología en la obturación se dio en los últimos años con los cimentos biocerámicos, que creó una ansiedad muy grande en todos los endodontistas. Ahora no hay más problemas, bacterias, no hay reabsorción, perforaciones, está todo bueno. Entonces, pasamos de cimentos a base de óxido 5-eugenol para los biocerâmicos. Porém, há uma fase intermediária com os cimentos resinosos, que temos que dizer que é importante, muito importante. Quando chegaram ao mercado, como falei, a emoção é muito grande. Todos vamos usar apenas os biocerâmicos. E começaram a chegar os trabalhos, os casos de longo prazo, e se notou que a solubilidade de estes é muito grande. Desaparecem do conducto. Eu me obturei o conducto, agora só sobrou o cone, só sobrou a gota persa. Onde está o cimento? Se foi. Se foi solubilizado pelos fluidos tisulares. Isto é um problema. Se joga fora. Se pensa quando o Dentsply lança um biocerâmico e se lhe retira do mercado, se acende uma luz roja, onde a preocupação é muito grande. Pero temos que entender que estamos caminhando para chegar ao ideal, que seria a utilização de biocerâmicos, pero com técnicas mais aprimoradas, mais eficientes, mais exitosas, porque é o futuro. Pero por enquanto, esse problema da solubilidade é muito grande. Por isso, temos preferência hoje por os instrumentos que são manipulados previamente. Não dependemos da umidade do conducto para que ele tome presa dentro do conduto. Este é o problema desses cimentos. Se necessita deixar um pouquinho de umidade dentro do conduto para que ele se endureça. E os previamente manipulados, ustedes já fazem a ativação. Se coloca dentro do conduto e ele já vai tomar presa. Este é um cimento também do estado de Minas Gerais, de Poço Alegre, uma cidade bem pequena, desenvolvido por os professores da universidade local, que lutaram muito para que o cimento de eles ganhasse o mercado. Porque em competição com grandes marcas mundiais é muito difícil. Pero a efetividade de este cimento trouxe a eles a oportunidade de entrar nas universidades federais e estaduais, onde os pesquisadores estão aceitando o uso de este cimento como uma das alternativas para o uso de biocerâmicos. Eu não vou apresentar muitos casos, porque estou praticamente com o tempo esgotado. O que lhe posso dizer é que os cimentos resinosos, como
o H Plus Jet e Diaprosil, existem outros no mercado, MTA Filapex, o cimento de MK Life é o mesmo, de Diadente, que é o... Chama, esqueci o nome. Porque se hace o mesmo, se troca a embalagem. Sealer Plus, de MK Life. É o mesmo cimento de Diadente, só le troca a embalagem e se vende mais caro. Isso que me preocupa. Se fosse mais barato, mas não. Isto no dia a dia. Não mais o cimento de Grossman e de Eugenol. Pelo cimento resinoso, as propriedades físicas são as melhores. Este é o cimento Gold. Cimento, que se faz trabalho científico, se não tem comparação com isto, se não publica em lugar nenhum do mundo. Isto é muito similar e com preço melhor e também muito bom. Agitar a solução, ativar a solução do cimento, ponto de interrogação, porque em alguns biocerâmicos se produzem alguns efeitos não muito buenos. Pero a ativação de cimentos resinosos se pode ser feita, como trabalha o professor Murilo Alcalde de USP, onde le mostra que temos a penetração melhor quando utilizamos com ultrassonido ou sem ultrassonido de distintos cimentos que utilizou, e a penetração de túbulos dentinários foi melhor quando o uso de ultrassonido. Isso lhe dá mais propriedade de aderência, de imbricação e de vedamento do conduto, que é nosso objetivo principal. Aspectos radiográficos com e sem ultrassom, é bem evidente a penetração em áreas de istmo, sem ultrassom, e gostaria de terminar dizendo que a endodontia apresenta muitas dificuldades, do princípio ao fim. E temos que ter treinamento e resiliência para podermos vencer as dificuldades que se vão mostrar em todo o tratamento. Temos que ter persistência e conhecer o caminho para que cheguemos ao nosso objetivo principal, que seria a realização de uma boa endodontia para, de novo, não irmos a Netflix. Gostaria de também mostrar, temos nossos cursos que podemos oferecê-los à distância, se não seria à distância, mas seria online, que é onde podemos fazer algumas técnicas. Nós estamos começando ainda esta atividade, onde podemos mostrar nossa experiência, e minha esposa Camila, que está junto conosco, e desejar a todos que se vuelvan bem a seus países, a suas casas, e que espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado, muitas graças a todos. Fuerte los aplausos para el doctor Mato, que compartió también su visión y experiencia en esta convención. Queremos hacerle entrega de un reconocimiento por su participación y llamamos al doctor Mauro, quien hará entrega del presente. Por favor, si puede subirse al escenario. Adelante. Fuerte los aplausos, por favor. Obrigado, Mauro. Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a hacer un producto puesto, Mauro, obrigado. Muito prazer receber de você. Prazer enorme. Tá bom? Obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado. Muchas gracias. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Gracias, doctor.
o quieren descansar un poquitito también. ¿Sí? Descansar un poquitito. Bueno, está bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño break también para que se estiren un poquitito. Pero el break sería de 30 minutos. Pero volvemos en 30 minutos porque si no les voy a llamar así tipo kinder la atención. Muchas gracias.